Ok. Ok? Bom, boa tarde. Quero parabenizar o deputado Coronel Meira por essa iniciativa. E, no nome do Coronel Meira, parabenizar todos os que estão aí presentes e que nos acompanham. Em nome do nosso amigo, do meu amigo pessoal, Oswaldo Eustáquio, quero cumprimentar aí todos os refugiados políticos que, nesse momento, têm que sair do Brasil para não serem presos e sofrerem as consequências de ter a sua opinião colocada a público. Em nome da família do Clesão, também quero cumprimentar os demais presos políticos. Quero aqui externar meus sentimentos. Eu que estou em Santa Catarina, não pude ir participar presencialmente aí com vocês, que muito me honraria, mas por estar ajudando os nossos vizinhos do Rio Grande do Sul que passam pela pior catástrofe da história do nosso país. Graças a Deus temos conseguido enviar muitos mantimentos. Ontem enviamos caminhão lotado de mantimentos e até geladeira, fogão, tudo que a gente consegue a gente está mandando para eles. Eu espero que o governo não atrapalhe e que isso chegue de fato a quem tanto precisa nesse momento. Hoje a pauta realmente é importantíssima. Vou falar sobre o Silvinei Vasquez aqui, coisas que até então poucas pessoas sabem, até porque tudo acontece em segredo de justiça, justamente para privilegiar a injustiça que é cometida nesse país. Eu, como membro da OAB, também quero noticiar aqui que as minhas redes sociais estão censuradas desde dezembro de 2022, e mesmo sendo membro da OAB, não consigo sequer ter acesso ao que levou à censura de todas as minhas redes nesse país. Então, isso demonstra, inclusive, que órgãos que deveriam estar representando o povo, inclusive seus próprios membros, muitas vezes falham na defesa tão importante para as nossas liberdades e os nossos direitos garantidos em nossa Constituição nesse país. O caso do Silvinei é um caso, para mim, severamente importante, não apenas por ter me dedicado à sua defesa, tenho estado em Brasília constantemente nesses 9 meses que agora vão completar agosto, um recordista de apreensão de drogas no nosso país durante a sua gestão exemplar diante da PRF, uma pessoa que até então de reputação ilibada, inquestionável, foi presa em agosto do ano passado sob a acusação de ter atrapalhado os eleitores do Lula a votar no Nordeste do nosso país. Uma narrativa que, diante de relatórios que já foram apontados em sua defesa, comprovam que não houve qualquer diferença dos anos anteriores para o ano que essa acusação veio a acontecer. Uma prisão que se deu por um pedido de um lado, que hoje já se tem ciência de que foi promovido após 9 meses de um inquérito que ele não teve a competência de fechar, ele acaba sendo promovido no Ministério da Segurança Pública do nosso país, provavelmente por ter cumprido com excelência algo que não é da sua alçada, porque a sua alçada seria realmente finalizar um relatório de 9 meses, que é um absurdo uma pessoa, então, estar presa, sendo que nem acusação ela tem contra ela tem apenas narrativas, o Silvinei não tem uma acusação formal contra ele, não tem um relatório que possa indiciá-lo, que dirá um processo e que dirá uma condenação. Mas essa é a realidade que nós temos hoje no país. Uma pessoa que foi exemplo na segurança pública do nosso país está presa 9 meses. E diante de todos os pedidos que a defesa vem fazendo nesses 9 meses, todos vêm sendo negados. As duas últimas, a PGR até se manifestou, dando a entender que vai, daqui a pouco, se manifestar pela soltura, mas que precisa que o inquérito da Polícia Federal fosse concluído. Durante as suas manifestações, ela aponta que daria 15 dias para que, então, o delegado, que já não hoje toca mais o inquérito, se manifestasse e fechasse o relatório. Tal pedido foi ignorado pelo ministro que conduz esse inquérito, que todos nós sabemos que é o ministro Alexandre de Moraes. Para ele, só vale o que interessa a ele. A PGR se manifesta de forma contrária? Não vale. Se a PGR se manifesta de alguma forma que não é condizente com o que ele pensa, é ignorada. Então, o que acontece? A defesa trabalha diuturnamente para tentar fazer com que esse preso político injustiçado, pelo menos, possa responder em liberdade por falsas acusações e, mesmo assim, tem sido negado. Quero aqui ressaltar que a prisão dele, além de injusta, está sendo na papuda. Diferente do que foi com o ministro da Justiça, o Anderson Torres, que foi preso no batalhão da PM, o Silvinei foi levado para a papuda. O Silvinei é um cidadão catarinense. Poderia, ao menos, estar aqui no seu estado. Mas mandaram um avião da Polícia Federal, recolheram em Santa Catarina, fizeram disso um ato faraônico. Tipo, estamos prendendo o número 1 da PRF do ex-presidente Bolsonaro. E colocaram ele na papuda com presos comuns. Presos que foram presos, inclusive, por tráfico de drogas e todas as ações possíveis que o próprio Silvinei foi, naquela época, o nome máximo e que gerou a prisão dessas pessoas.
Recentemente, o Silvinei começou a ter problemas com presos lá, não se bastasse todo o infortúnio, e ao ponto que nós tivemos que intervir para que houvesse transferência de um ou outro preso para garantir o mínimo necessário da segurança de vida do Silvinei. No primeiro mês de detenção, perdeu 10 quilos, é celíaco, não pode consumir absolutamente nada que venha do trigo. Ou seja, tudo que serviam para ele, se ele tentasse comer, colocava para fora. Então já passou um sério risco de perder a própria vida já chegando na Papuda. Solicitamos que pelo menos fizessem a transferência dele, ou para o batalhão do próprio Distrito Federal, ou que ele pudesse voltar para o Estado e fazer, então, o cumprimento da sua prisão por aqui. Todos os pedidos foram negados. A cabeça do homem, nesse momento, como é que fica? Ainda assim, ele está tirando forças da onde não tem para fazer uma prova da OAB, passou na primeira fase, vai fazer agora a segunda fase pela segunda vez, por conta de 2 décimos não foi aprovado na segunda fase na primeira tentativa, para que, pelo menos, tendo a OAB, não lhe seja negado uma prisão especial. Pois o argumento, quando foi negado a prisão a ele no batalhão, ou qualquer outra prisão especial, é de que ele não detinha esse direito. Agora, com a OAB, pelo menos essa lei, tomara eu que seja seguida quando ele concluir com êxito essa prova da segunda fase, que será feita na próxima semana. Mas a relação aqui, então, em a culpabilidade do Silvinei e uma perseguição política para mantê-lo preso, para mim fica fortemente evidenciada. As pessoas já não têm mais nem, vamos dizer assim, não tem mais vergonha de expor que um delegado que manteve Silvinei preso por 9 meses, sem fechar o seu inquérito, nesse momento é promovido a um dos nomes máximos ligado à pasta do ministro Lewandowski. Ou seja, não se tem mais vergonha. As pessoas cumprem um combinado entre eles, ligado ao que esse governo deve pensar ser bom para ele, e contrário a quem era da gestão anterior, e simplesmente promove o delegado ainda durante o inquérito da pessoa que está presa indevidamente. Então, tudo isso acaba evidenciando que o nosso país hoje é um país que não tem mais uma Constituição para chamar de sua. Nós temos o que o governo e os seus ministros aliados querem para si como uma realidade totalmente tortuosa, da qual nós, membros da OAB, advogados, estudamos e nos formamos para defender. Então, fica aqui o meu registro de uma pessoa que está sendo muito injustiçada, como muitas outras que estão em Brasília, mas o Silvinei, que sempre teve uma postura ilibada, além de estar enfrentando tudo isso, estão tentando desfazer a sua aposentadoria, desfazendo a sua aposentadoria, querem demiti-lo por justa causa e ainda querem aplicar a ele uma multa milionária de mais de 2 milhões por supostamente ter usado a estrutura da PRF para impedir que os eleitores do Lula fizessem a sua votação. Esses são os relatos que eu passo para vocês nesse momento e, mais uma vez, muito obrigado pela minha participação. Queremos registrar desde o início dos trabalhos a presença do Dr. Paulo Faria, advogado, né, do nosso ex-deputado federal, Daniel Silveira, que também é um dos injustiçados. Essa casa se curvou, essa casa se agachou, tá certo? Com o Daniel Silveira. Esse é um dos maiores crimes que foi cometido pela Câmara Federal.